Segundo tema que está muito em voga aí, nos últimos dias principalmente, que é sobre a polêmica de se ter muitos enredos com a temática afro. Né? Até houveram figuras de notória participação no carnaval dizendo que é uma mesmice, que isso, né? E eu tenho a minha opinião, mas eu estou aqui para te ouvir, queria entender o que você acha da gente ter esse recorde de escolas esse ano. Das 12 escolas, 10 estão tratando direto ou indiretamente de temas ligados à africanidade, né? Eu acho incrível, assim, não sei nem meu lugar de fala, não sei se deveria falar, mas é incrível. Eu acho que é uma festa que só existe por conta da cultura preta. Então não tem o porquê da gente não louvar os ancestrais, de não falar da cultura preta. Eu acho que quanto mais fala de cultura preta, quanto mais fala de africanidade, né, melhor. A festa é do povo. E agora, emitindo, né, aqui a minha opinião, eu acho impressionante, assim, um questionamento sobre por que uma cultura de escola de samba que foi criada por pessoas pretas está falando da sua própria cultura, e não da Princesa Isabel, e não do Dom Pedro I, né? É um questionamento que pra mim não faz nem muito sentido, sabe? Ninguém vai lá numa porta do Teatro Municipal fazer uma reclamação que não tá tocando uma escola de samba lá dentro. Exatamente. Só tá tocando balé clássico. Olha, que negócio é esse de quebra-nós, eu não quero mais. Ninguém faz isso. Então, assim, deixa a festa do povo preto ser para o povo preto, falar do povo preto, e tem que ser dessa forma. E uma coisa importante também pra mim é a redução, é a mesmice, como se os temas relacionados ao povo preto fossem pequenos, fossem poucos. A gente fala assim, né? ai, África de novo? Putz, cara. Que Mas África? como sou professor de geografia, né? Então eu consigo entender que a África é algo imenso. Eu estava tendo um debate essa semana, quando as pessoas falam, África de novo, e aí a gente tem um recorte geográfico e puxando essa gente para o meu lado, enquanto historiador, histórico. Que África? Regionalmente falando, que parte geográfica da África você está falando? Ou que parte temporal da África você está falando? Tem esse pequeno Você detalhe. está falando do Império Oió, né? Você está falando da Revolução Angolana, da Independência Angolana. De que África você está falando? Então, existem inúmeros temas para serem tratados. Sim, aí. que para já não entrar dando um spoiler, a gente vai falar sobre os enredos, Sim. daqui a pouco detalhar, você tem isso. Então, assim, você tem, por exemplo, uma Mangueira, que é um excelente trabalho do Sidney França, que é um excelente... Não, das formas que eu quero fazer essa pergunta carnavalesco, sobre esse carnavalesco. E gosto muito dele, sou fã, mas conta a história do povo banto, que é um povo preto, escravizado, e que foi um pouco esquecido assim, na cultura, né, carioca. Assim. Rio de Janeiro recebeu 90% banto. Não Iorubá, né, outras nações, né? Aí o carnaval mais é ligado a isso, em questões de terreiros de candomblé, de umbanda, e de candomblé especialmente, já é mais ligado à cultura iorubana, né? Que são os orixás, enfim, os bandos são os inquices. Então você vê que tem muita coisa, assim, sabe? Existe, enfim, a gente vai chegar lá. Vai. Mas existia esse predomínio urbano no Rio de Janeiro, ele é da migração baiana para o Rio, porque até então o que você tinha aqui era a cultura banto assim, mais efervescente. Enfim, vamos seguir. O último tema que eu queria tratar não é um tema tão alegre e festivo assim. O incêndio que houve na fábrica de fantasias trouxe em voga a precarização dos trabalhadores do carnaval. Isso é uma coisa que me toca e me tocou sempre muito, porque quando eu vejo homens pretos empurrando o carro da escola de samba para gente branca estar lá em cima, gente que não participa da comunidade, gente que sequer vai ao ensaio, que pagou pela fantasia. Então, aquilo para mim é muito doído, sabe? É muito doído. E eu vejo esse racismo estrutural se aplicar em outras vertentes, né, da nossa sociedade, mas muito no carnaval. A gente tem quebrado isso um pouco, mas quantos presidentes de escola você conhece que são pretos? Né? Acho que o Thor... O Thor e a Guanaíra, né? Isso, e a Guanaíra. Que é uma mulher preta. E quantas mulheres você tem? Você tem isso também? Né? O número de mulheres são pouquíssimas. E quanto mais baixa a estratificação na escola, os trabalhadores, o cara que puxa o carro, a galera da bateria, é majoritariamente preta. Quando você vai subindo a importância dele, e aí vamos relativizar essa questão de importância, porque a bateria tem uma puta importância, mas o destaque individual que aquela pessoa tem, mais branca é a pele dela, até você chegar, por exemplo, nas redes de bateria, que hoje, majoritariamente, também são mulheres brancas, e a gente entende todo esse contexto de que a escola, às vezes, precisa
ceder aquele lugar em troca de incentivo financeiro para se manter. Ninguém aqui romântico, bobo, iludido, mas é uma coisa que me machuca um pouco. Voltando para esses trabalhadores, e isso me chamou muita atenção, aquele homem preto preso num incêndio. Foi muito chocante, né? Foi chocante, sabe? Eu me senti assim, devastado. O quanto o povo preto é precarizado no trabalho de carnaval. Você enxerga alguma possibilidade de melhora nisso? Falou-se muito da Cidade do Samba 2. E você acha que isso pode mudar a realidade desses trabalhadores? Eu acho que vai ter um pouco mais de dignidade, pelo menos na questão de local de trabalho, né? A gente sabe que os barracões da série Ouro, especialmente, eles são muito insalubres, assim. Você tem barracão que não tem teto direito. Eu moro aqui no Balança Mas Não Cai, o famoso Balança Mas Não Cai na Presidente Vargas, e do lado do Balança tem um barracão, escola de samba, que está lá o Império Serrano e a Acadêmico de Niterói. E eu passo por ali e a gente percebe a precarização do trabalho. Esse pelo menos ainda tem uma cobertura, tem muito que não tem. Então eu acho que nessa questão de ter um local de trabalho, né, mais acessível, digno de trabalhar, como muitos têm na Cidade do Samba, eu digo muitos porque já frequentei muitos barracão na Cidade do Samba e vi umas coisas também que eu achava meio esquisitas, assim, sabe? Assim, calma, tem uma coisa estranha aqui, sabe? Mas de modo geral acaba sendo melhor. Acaba sendo melhor, bem menos insalubre, bem menos, cada vez menos, na verdade. E sobre essa questão, né, da gente ter essa mão de obra preta para o carnaval, né, eu acho que infelizmente é um retrato que a gente assiste hoje da nossa própria sociedade, né, a gente acaba vendo isso, né, que é complicado, é algo muito difícil e muito triste. Eu acho que infelizmente replica, né, para a escola de samba também, que eu acho que é um lugar que não deveria, né. É engraçado porque tem escola de samba, conheço um caso de uma escola de samba que ela falou sobre os trabalhadores. E eu conheci uma pessoa, né, soube de uma pessoa, e era uma pessoa próxima, que a escola estava devendo ela, não pagou. Então, você fazia, é meio estranho, né? A dicotomia... Isso, é uma loucura. Então, assim, acho que a gente está um pouco longe ainda, sabia, Renato? Eu acho que, infelizmente, eu percebo isso, inclusive com a fala do Gabriel Davi, né, que é presidente da Liesa, né, de valorização do trabalhador, e eu acho que isso precisa ser realmente feito. Hoje as escolas de grupos especiais estão ganhando uma boa grana para fazer seu carnaval, e eu espero que elas remunerem muito bem também os seus trabalhadores, né, aquela galera que é do chão de fábrica. Assim. É o mínimo que a gente espera, né? É o mínimo, o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, não tem como ser diferente disso. Enfim, mas a gente sempre torce, né? A gente sempre torce, como você falou também, talvez se nós tivéssemos mais pessoas pretas em cargos de maior relevância, inclusive na escola de samba, né, essa mão de obra seria mais bem valorizada.